Salve, salve, nação, vamos embora com mais um vídeo aqui com a análise do Mauro César Pereira e do João Guilherme após esse massacre, atropelo do Flamengo em cima do Maringá por 8-2. Gerson voltando a jogar muita bola, ponto final. Gerson é o Coringa e nesses últimos 3 jogos o cara tá destruindo as partidas. Então vamos embora com mais uma análise do Mauro César e do João Guilherme. Eu já peço o seu like aí, o seu like já ajuda demais, o Flamengo ganhou, então o seu like já ajuda. Eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários, qual jogador do Flamengo foi o destaque dessa partida diante do Maringá, né? 8-2, e vamos embora para mais um vídeo. Créditos ao canal do Mauro César Pereira e do canal Fala João Guilherme, link na descrição como créditos, e vamos embora para o vídeo. Do Brasil, instantes antes, o Flamengo, como vocês bem sabem, derrotou, massacrou, atropelou 8-2 no Maringá. Eu fiz uma aposta de 8-1 no placar exato. Meu Deus do céu. 8-2 do Maringá. O Flamengo consegue aí uma vitória consagradora, eu diria. Embora, claro, o Maringá tenha ficado completamente desarvorado, desorganizado durante o jogo, ficou todo espaçado, um bloco no ataque, um bloco na defesa, um espaço total do meio-campo, mas muito também forçado pela forma, pela maneira como o Flamengo jogou. Extremamente agressivo, fazendo um gol com menos de 2 minutos. O Corinthians também fez seu primeiro gol com menos de 2 minutos e adquirindo aí uma vantagem muito grande para conseguir com isso a classificação na Copa do Brasil. O Flamengo avança, muito, muito legal aí a vitória, com um público muito bom, 50 mil pessoas. O Flamengo faz aí um papel... Perdão, gente, estou com a garganta meio irritado ainda. Um papel muito, muito, digamos, animador para o seu torcedor. Já no domingo contra o Inter fez uma boa partida e hoje, como sempre digo, há maneiras e maneiras de vencer um time mais fraco. E o Flamengo venceu o time mais fraco da maneira que o torcedor gostaria de ver, respeitando e fazendo os gols. E o detalhe, né, fazendo muitos gols e mostrando o quão inexplicável, vergonhosa foi a atuação lá no norte do Paraná, quando o Flamengo perdeu o jogo por 2-0, poderia perder até demais, numa atuação simplesmente ridícula do Flamengo, indolente, uma coisa patética, né? Já havia acontecido contra o Fluminense na final do Carioca, isso se repetiu naquela oportunidade no jogo disputado em Maringá. E com isso o Flamengo se classifica, vai à próxima fase da Copa do Brasil, o seu torcedor respira aliviado, porque de fato foi uma semana um pouco tensa, né? Com a obrigação de devolver um placar. E o Maringá também chegou mais fragilizado, vamos ser sinceros, né? Obviamente, como sempre temos que ser. O Maringá perdeu aí jogadores, teve 3 que foram para o Coritiba, tem um que já está de saída rumando. Perdão. Hoje eu vou pedir desculpa toda hora para vocês, que a garganta realmente não está legal. Rumando para o Juventude, então é um time que já está sendo meio que desmontado e contratando outros jogadores para a Série D. Mas a vitória do Flamengo foi muito boa. E eu até escrevi no meu blog, vou até mostrar para vocês aqui. Vai ter gente que, depois que eu fiz o texto, eu falei, vai ter gente que não vai entender. Vai achar que é crítica, mas não é crítica, não, é elogio. Eu vou até compartilhar aqui com vocês o que eu publiquei no meu blog no UOL há pouco. E vamos dando like aí, galera, para a turma chegando. Então, o Fla-Flu, ele, inexplicavelmente, falou que queria jogar na posição dele e, segundo ele, jogar como centroavante. Só que ele não é centroavante, ele é um atacante. Centroavante é o Pedro, que meteu 4. Pedro é um homem de finalização. O Gabigol, ele é mais do que isso. Ele é um jogador que pode fazer muitos gols, é um artilheiro, está na história do Flamengo, o maior goleador do Flamengo atual ainda é ele. O Pedro vai se aproximando, inclusive. Mas ele não é só para estar na área ali e empurrar para o gol. Ele é um cara para participar do jogo. Ele tem recursos para isso. Eu acho que é um processo de evolução do futebol do Gabriel. Ele vai incorporando outros elementos. Eu vou estar muito ansioso para marcar. Fase ruim, são 16 jogos, só 2 gols de pênalti. Tem que voltar a marcar com bola rolando, mas é um jogador que alguns torcedores andaram criticando, pedindo para ir embora do Flamengo. Eu acho uma loucura quando ele, de repente, erra, a gente critica e tal, pontualmente, mas daí a limar e ignorar a história do Gabigol no Flamengo é uma piada. O Tavares diz aqui, lembrei de você falando que se o Maringá viesse como Tolima... Olha, eu falei até que eu não acreditava, Tavares, mas até porque o Flamengo fez o gol rápido, o Maringá virou um Tolima, né? Ele se abriu, ele foi para cima. E aí, amigo, tomou de 8, como o Tolima tomou de 7. Tolima perdeu por 1-0 na Libertadores passada lá na Colômbia, sem merecer. O Flamengo venceu jogando muito mal aquele jogo, 1-0 gol do Andrés Pitico Pereira. E na volta, o Flamengo meteu 7-1. Hoje foi 8-2, uma goleada também por 6 gols de diferença.
Aí o Gustavo Mesquita, aqui também com a gente, o Felipe de Melo Batista, ele diz aqui, podemos dizer agora que o Flamengo estreou na temporada? Não, acho que não, o Flamengo estreou na temporada há muito tempo, mais tempo, e a gente não pode esquecer as más atuações. Claro que alguém vai dizer, a culpa do Vitor Pereira e também dos jogadores, né? Inclusive contra o Maringá. Não é culpa do Mário Jorge, do Vitor Pereira só, não. Um coitado, tem culpa nenhuma, era o técnico interino. O outro cometeu seus erros, mas não foi o responsável maior, na minha opinião. Os jogadores do Flamengo têm muita culpa no que tinha acontecido de errado, até pelo planejamento do qual eles participaram no passado, pedindo férias muito longas que foram bizarramente concedidas pela diretoria. Então, acho que a gente tem que elogiar quando vai bem, mas sem esquecer, até para poder cobrar, esquecer o que aconteceu antes. O Flamengo teve atuações inaceitáveis. Bem, vocês estão quase 12 mil pessoas na live. Né? Mas o Flamengo teve alguns destaques importantes. O Flamengo fez um bom jogo, uma boa partida. O Jorge Sampaoli colocou um esquema com 2 zagueiros, começaram Fabrício Bruno e Davi Luiz, com 3 jogadores de frente, Gabigol, Pedro e Cebolinha, né? E no meio-campo, Thiago Maia, Gerson e o Everton Ribeiro. Para mim, o Pedro, claro, 4 gols, destaque do jogo. Não é toda hora que o cara faz um pôquer. Ele meteu 4 gols no Maringá. Então o Pedro segue a sua temporada brilhante no Flamengo. O Gerson, ele estava esperando o Sampaoli chegar para estrear na temporada. Porque o que ele está jogando de bola, lembrando os bons momentos do Gerson no Flamengo e os bons momentos que teve no Olympique de Marselha com o Sampaoli. Só que aí é que está o detalhe. Ele está jogando aqui no Flamengo agora como ele jogava com o Sampaoli no Olympique de Marselha. Está jogando mais adiantado e jogando mais pelo lado esquerdo. Ele é um ponta de lança que aparece mais pelo lado esquerdo, mas ele tem também liberdade de movimentação para flutuar. Tanto é que o lance do pênalti que ele sofre, ele aparece na área pelo lado direito. Então ele fica girando, né, e mais adiantado, chegando na área. E olha, jogou um bolão. Participou, fez golaço, deu assistências. O Gerson brilhou junto com o Pedro. E o Gabigol também. Grande partida de Gabigol. Isso chama atenção, porque o Gabriel vinha muito mal na temporada, mas muito mal mesmo. Né? Não vinha jogando nada. E ele hoje talvez tenha feito o melhor jogo dele no ano. E um Gabigol que completou o Pedro mais uma vez. Né? Como é que ele jogou? Ele jogou fora da área, mais pelo lado, porém próximo da área, não indo lá no meio-campo para buscar a bola, e ele deu vários passes. Né? O que ele serviu os companheiros foi uma enormidade, vários gols saíram de passes, de jogadas do Gabigol. Então o Gabigol jogou muita bola. O Flamengo do Sampaoli, insaciável, deixou as coisas no seu devido lugar. Né? O Flamengo mostrou na situação que é o rei da cocada preta. Lembra do rei da cocada preta? Pois é, o Flamengo se impôs como rei da cocada preta e meteu 8-2. Depois, já no segundo tempo, na metade, o Sampaoli fez algumas alterações, tirou o Gerson, tirou o Wesley, que foi bem mais uma vez na lateral direita. O menino está se firmando como titular da lateral direita. Né? Ele colocou o Marinho, que ele sempre coloca, colocou o Vidal, né? Depois deu chance para o Vitor Hugo, que entrou muito bem, e no finalzinho do jogo ele colocou também o Matheus Gonçalves, dando oportunidade para o garoto. Então o Flamengo fez um bom jogo, jogou o suficiente para impor a sua condição de um time muito melhor do que o Maringá, e as coisas ficaram nos seus devidos lugares. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aqui. Para encerrar, eu quero dar aos parabéns aqui, né, ao time do Corinthians pela classificação. Acho que é sempre bem-vindo um time grande se classificar para as fases mata-mata, né? Remo e Maringá chegaram na terceira fase ali e chegaram no seu limite, que Flamengo e Corinthians conseguiram a classificação. E parabéns também para o Maringá e Remo, né? Falando sobre o Flamengo acho que fez o que tinha que ser feito, né? Fez o esperado, goleou o Maringá e a classificação, né? A gente pode analisar, né? O Cebolinha acho que fez uma boa partida ali, uma partida regular, de regular para bom. Gerson voltou destruindo, agora com o São Paulo jogando mais avançado na época. Fazer uma comparação que ele jogava com o São Paulo na França. Pedro, sem comentário, a quantidade de gol que ele marca é o Haaland aqui no Brasil. Gabigol apresentou uma boa partida, né, dando passe, fazendo gol.
óbvio, ele se movimenta muito e ele acaba complementando o Pedro ali, né? E a defesa, ele é o Pereira. É um zagueiro que a gente criticava muito e agora a gente elogia, né? Por ser seguro. E ainda tem a situação do Matheus Gonçalves, que entrou no finalzinho do jogo, entrou meio tímido, mas é aquilo, uma volta do moleque, né? Falando em moleque, o que o Wesley joga é brincadeira. O que esse moleque joga é tipo eu jogando bola, né? Mas já tô aposentado. O que esse Wesley joga é brincadeira. Sinceramente, o Varela, ele vai ser reserva. O Varela e o Mateuzinho voltando da lesão, esquece. O Wesley, ele é titular absoluto desse time. O que esse moleque joga é brincadeira. E aquilo, pra finalizar, né? Aquele gol que o Thiago Maia fez no início do jogo deu aquela tranquilidade. E depois o Flamengo só foi pá, pá, pá e gol. E só pra finalizar, o narrador Rômulo Mendonça, o cara é sacanagem, meu filho. É fatal! O cara é brincadeira narrando, meu filho. Flamengo e Corinthians classificado. E Palmeiras também, então tudo de bom. Tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo no seu devido lugar. Tamo junto.